Então, nós vamos dar início à nossa primeiro encontro, né? Eu vou já pedir licença para fazer a gravação desse encontro. Ele, mais ou menos o que a gente já estava acostumados a fazer, né? Nas ANPs, apesar que aqui é um pouco diferente, mas a gravação ela é simplesmente para registro dentro da sala virtual. E como nós vamos utilizar uma outra sala, que é o Moodle, esse registro ele fica mais seguro, né? Não vai ser usado para nenhum outro fim, senão o fim pedagógico a que ele está destinado. Eu sou o professor Roberto Marques, né? Sou docente aí do campus Salinas, desde 2009, entrei em outubro de 2009, e desde 2015 eu colaboro aqui na reitoria, aqui em Montes Claros, como diretor do Departamento de Ensino Superior. Por isso que talvez vocês não me conheçam, né? Não me vejam aí andando pelo campus, mas eu tenho esse histórico, fui também diretor de Departamento de Ensino aí no campus, até 2015, e ultimamente, aqui mesmo, aqui de Montes Claros, eu tenho ministrado essa disciplina de estatística à distância, né, em vários cursos, em várias turmas. Talvez alguém já tenha até cursado essa disciplina. A disciplina de estatística básica é uma disciplina de 80 horas, né, e como pudemos perceber, ela vai ser ministrada na modalidade de educação à distância. É bom a gente fazer uma ressalva, né, que isso não é ANP, não é atividades não presenciais. As ANPs, elas foram instituídas, né, num contexto de isolamento, de pandemia, um ensino remoto emergencial. Quando a gente se propõe a colocar uma disciplina realmente na modalidade de educação à distância, né? A gente está se valendo da lei, né? A portaria 2117 de 2009, é uma portaria do MEC, que possibilita que até 40% dos cursos, da carga horária dos cursos presenciais, seja ministrada como educação à distância. Então, nesse entendimento, né, de que há essa possibilidade, a coordenação, a direção, os professores entenderam que a disciplina de estatística se encaixaria muito bem nessa modalidade. Nós queremos fazer uma disciplina intermediada, né, por webinários como esse, em que a gente vai ter a oportunidade de dialogar um pouco mais de perto. Além do webinários, a sala virtual, que não vai ser o Classroom, como vocês estavam acostumados na ANP. A sala virtual para nós é o Moodle. O Moodle é uma ferramenta mais robusta, né, para educação à distância, com mais opções, com mais telas, com mais formas de mediação e de avaliação, né? Então, espero que vocês entrem o mais breve possível aí, se já não acessaram a nossa sala virtual, né? E aí dentro do Moodle, uma estrutura de fóruns, de exercício, e também uma mediação presencial, né? O professor Arilson, que divide a disciplina comigo, ele vai fazer plantões presenciais semanais. Então, toda semana, justamente nesse horário, né, que ficou designado na grade horária, toda segunda, de 7 às 7h50, o professor Arilson vai estar aí no campus, em uma sala previamente designada, para ter esse encontro presencial, tirar dúvida, ajudar na resolução de um exercício, alguma coisa dessa natureza. E também o trabalho com softwares, que depois eu vou mostrar, é dos requisitos dessa disciplina, né, é que além de você entender a estatística, os conceitos, as fórmulas e tudo mais,
também necessário que você entenda ou consiga utilizar uma ferramenta, seja ela aí o software, né? Nós temos alguns softwares, inclusive softwares livres, como R e etc., que conseguem fazer cálculos estatísticos. Mas mesmo uma calculadora científica hoje, ela já nos permite fazer também cálculos estatísticos, e nós vamos focar um pouco mais, né, durante principalmente os plantões aí com o professor Arilton, nós vamos focar um pouco mais no Excel ou numa planilha eletrônica, né, para a gente não fazer propaganda do Excel, uma planilha eletrônica e que a gente também possa desenvolver os cálculos estatísticos. Eu vi que o professor Arilton conseguiu acessar, né? Ele está em outra cidade, fazendo um trabalho de divulgação do Instituto. Não sei se você quer já usar a palavra, Arilton, se apresentar para a turma e a gente dá sequência. Porque a internet dele estava um tanto quanto... exato. A internet estava muito ruim, né? Em outro lugar aí. Mas tranquilo, acho que a gente vai tocando aqui e qualquer intervenção ele faz através do chat aí da reunião. Pois bem, então esse primeiro encontro nosso, o intuito é realmente de uma apresentação. Nós estamos aqui em Montes Claros, numa sala do SEAD, né, do Centro de Educação à Distância do Instituto. Nós optamos por fazer os webinários a partir daqui, porque você tem uma qualidade melhor, né, de imagem, de vídeo, de recursos, né? Por exemplo, na minha casa eu não tenho um quadro como esse para trabalhar algum cálculo, alguma definição, e aqui a gente tem todo o recurso, certo? Então, todos os webinários a gente pensa em fazer um agora, como início do curso, depois, no meio do curso, mais um webinário para revisão e avaliação, e no final do curso, um terceiro webinário. Então, são 3 encontros como esse que nós vamos ter, o último também para revisão e avaliação, né? E o resto da mediação é todo feito na plataforma. Eu gostaria de pontuar uma outra questão aqui, e eu tenho essa liberdade de fazer dialogando com futuros docentes. Eu dou essa mesma disciplina no curso de Engenharia de Alimentos, matutino, certo? E para eles eu não pontuo isso, mas vocês como futuros docentes, eu acho que essa também é uma oportunidade de aprendizagem. Veja bem que nós discutimos, se você pegar o PPC, né, do seu curso de Biologia, de Ciências Biológicas, a gente discute muito pouco a modalidade de educação à distância, né? Enquanto uma modalidade de ensino. Você tem o presencial e você tem a EAD. E é uma modalidade que tem crescido muito nos últimos anos, sendo que os últimos censos da educação superior já demonstraram que a EAD supera o ensino presencial em número de matrículas, né? Então, ter uma disciplina rodando como educação à distância, utilizar uma ferramenta um pouco mais adequada, que é o Moodle, né? Sair do Classroom, migrar para o Moodle, utilizar uma ferramenta de educação à distância que é amplamente aceita, né, no Brasil e no mundo, eu acho que ele se configura também uma oportunidade de você, como futuro docente, experimentar um pouco da educação à distância, das tecnologias, fazer uso dessas tecnologias, e quem sabe no futuro, né, na sua atuação, isso vai ser um fator
interessante, né? Um elemento a mais que você tem na sua formação. Então, falando de professor para professores, né? De professor para futuros professores, existe mais esse elemento que eu considero interessante, que a gente trilhe, né, essa disciplina de 80 horas, com o olho na educação, na estatística como instrumento, né? A estatística é um instrumento valioso aí para os trabalhos, seus trabalhos acadêmicos, seus trabalhos após a formatura, né? Principalmente a estatística. A estatística, ela tem todo um ramo voltado para a bioestatística, porque vocês aí, futuros biólogos, utilizam demais os levantamentos estatísticos, a coleta de dados, a organização de dados. Isso tudo é uma constante, né, no trabalho do estatístico. Vocês veem muito disso, de coleta, de análise de dados, de mensurações, de inferências sobre populações. Então, alguns termos que eu uso aqui na estatística com viés matemático, vocês usam na biologia com viés, né, do biólogo. Então, é um casamento perfeito. A bioestatística tem muita coisa escrita sobre ela, tem muita ideia interessante para ser desenvolvida, inclusive aqueles que ainda não têm, né, uma ideia aí de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, poderão encontrar, talvez, na bioestatística alguma luz nesse sentido, ok? Então, essa é a apresentação inicial. À medida que a gente for utilizando aqui essa sala, né, a gente vai dando aí mais recursos, utilizando a lousa, utilizando outros recursos aqui. E para hoje eu gostaria que a gente fizesse mais dois momentos, né, dessa aula, e até para não estender muito o horário de vocês. Eu quero mostrar o nosso cronograma, né, como é que está dividido a ideia da nossa disciplina, mostrar a ementa, mostrar a bibliografia, cronograma, tudo certinho, como é que vai ser o processo avaliativo, né? Isso é sempre uma boa prática de qualquer docente, de novo falando de docentes para docentes, é uma boa prática de qualquer docente fazer os combinados no início da disciplina, no início do curso, né? E depois eu gostaria de mostrar também a nossa sala virtual. Gostaria de mostrar no Moodle como é que ele está organizado, o que você já tem, né? A possibilidade que você já tem de fazer o acesso. Eu vou mudar de câmera, vou para uma outra estação ali, e a gente faz essa projeção para continuar dialogando, ok? Pois bem. Se vocês conseguem ouvir bem, eu falando daqui, sem podem um ok para mim? Continuam me ouvindo? Ok. Eu não vou ligar o microfone aqui dessa estação, não. Vou até virar essa televisão, vai ficar meio agoniante, né? Ver a imagem várias vezes. Mas são recursos que essa sala tem, é uma sala modelo aqui do SEAD, em que a gente pode explorar um pouco mais, né, as possibilidades de educação à distância. Ok. Bom, primeiro eu gostaria de projetar só um slide para a gente falar em cima da mesma. Em cima do mesmo texto, né? Que seria a apresentação da nossa disciplina.
Okay? Essa, então, é a nossa disciplina de estatística básica. Ela é uma parceria, né, entre o professor aqui, o campus e o SEAD. Ele nos oferece os recursos de gravação, de transmissão e tudo mais. Eu sou o professor Roberto, sou licenciado e tenho mestrado em matemática e uma especialização em matemática e estatística que nos ajuda muito durante essa ministração, né, dessa disciplina. Foi feito pela UFLA, Universidade Federal de Lavras, e aí está meu e-mail também, sempre que você precisar entrar em contato. O professor Arilson vai nos auxiliar aqui na disciplina, provavelmente vocês já conhecem ele um pouco mais, né? É diretor de ensino do campus, tem licenciatura e mestrado também em matemática, inclusive nós fizemos o mestrado pelo mesmo programa, o ProfMat, né? O professor Arilson é o nosso chefe, ele dirige, né, o departamento, a direção de ensino do campus. Como essa aula inaugural, eu gostaria de que a gente pensasse um pouco sobre o que é estatística, né? Ponto de partida, né? Estatística ela é uma ciência. Eu gosto um pouco dessa definição, mesmo que ela é tirada da Wikipédia, que não é assim um tratado acadêmico, né? A Wikipédia é um glossário escrito de forma coletiva, né? Mas essa definição de estatística ficou até interessante, porque ela reúne alguns elementos importantes aqui. Primeiro, a estatística como ciência, né? Ela tem status de ciência muito atrelado à mãe de todas as ciências, né? Que é a matemática. Mas é uma ciência que utiliza-se das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos, para modelar a aleatoriedade e a incerteza, de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso. Aí você vai falar, bicho, que emaranhado de coisas que tem aqui, né? À medida que nós formos desenvolvendo a nossa disciplina, eu acredito que vocês vão conseguir entender um pouco mais essa definição. Eu até proponho, né, que você, quando finalizar a disciplina, estiver mais no final da disciplina, volte aqui para ver essa definição de novo e entendê-la melhor. Mas o que a gente está unindo aqui? Teorias de probabilidade, né? Estudos de frequência da ocorrência de eventos. Eu vou analisar eventos, tentando definir com que frequência eles acontecem. Isso pode ser por observação, como vocês são biólogos, observação da natureza, né, crescimento de uma cultura de planta, de uma cultura de bactéria, pode ser observado naturalmente, né, em ambiente não controlado, mas também pode ser experimentos. Você criou uma cultura de bactérias para definir exatamente como aquela população se comporta, né? E a partir dessa observação, é possível modelar o que a aleatoriedade, que é a incerteza. O que muitas vezes parece aleatório, como é que cresce uma cultura de bactérias? Aleatório. A gente chega a entender depois que não é aleatório. Ela segue, inclusive, uma fórmula matemática, e ela é uma função exponencial. Dá para a gente modelar isso, sabe? Então, essa aleatoriedade de incerteza, ela pode ser modelada
e a gente consegue, a partir daí, estimar ou fazer previsões, né, de fenômenos futuros. Então, se eu consigo entender como é que a população de um determinado predador ele se desenvolve, né, ele cresce ao longo do tempo, dá para dizer em quanto tempo isso talvez ficaria insustentável, com um predador desequilibrando, né, seu meio ambiente. Então, o ecossistema onde ele vive. Esse tipo de inferência de futuro é possível a partir de um dado ou de uma análise estatística, né, da frequência da ocorrência de determinados fenômenos, de determinados eventos. Tá? A gente começa essa disciplina muito com uma visão mais geral, né, mais holística. Eu não vou ficar me detendo muito, e nos vídeos eu não faço isso, né? Eu não vou ficar me detendo muito à bioestatística, especificamente. Porque vocês têm um segundo momento onde vocês podem se aprofundar em uma estatística aplicada. Aí ficaria mais interessante. Então, eu te dou aqui ferramentas gerais, né? Sempre que possível, vamos tocar em fenômenos biológicos, né? Mas isso não vai ser regra. E depois vocês vão poder utilizar esse conhecimento mais especificamente na biologia. Ok. A emenda da disciplina é curta, né? A gente tem uma disciplina que ela, na verdade, é bastante tranquila. É a apresentação de dados, análise quantitativa de dados. Isso se resume em uma primeira unidade que a gente chama de estatística descritiva. Só olhar aqui uma pessoa pediu para acessar. Okay. Então, a apresentação de dados e análise quantitativa, isso é a primeira unidade, estatística descritiva. Depois, noções de probabilidade. Lembra que a definição fala, né? Que a gente quer usar ferramentas probabilísticas. Então, vou te dar noções de probabilidade, e serão só noções mesmo, porque a probabilidade ela é um ramo da matemática quase infindável, né? Existem cursos todo completos sobre probabilidade. Não é o caso nosso, a gente precisa só de algumas noções que vão nos possibilitar fazer a segunda parte da disciplina. Essa primeira parte, com estatística descritiva e probabilidade, vocês vão ver que muito vocês já conhecem. No ensino médio, até o ensino médio, né, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, da educação básica, vocês já viram muito de estatística descritiva e de probabilidade. Talvez não tenha prestado muita atenção, mas estava lá. Aí a gente passa por uma segunda etapa da disciplina e aí sim nós temos coisas novas a apresentar. Essa parte de teste de hipóteses, correlações, regressões lineares, simples e múltiplas, e a utilização do software estatístico, como eu disse para vocês. A gente pode pontuar uma calculadora científica, a gente pode pontuar uma planilha eletrônica, como o Excel. Tem uma outra ferramenta bastante interessante que a gente quer usar, que é o GeoGebra, talvez vocês já conheçam. Então, algumas ferramentas, uns softwares aí que vão nos ajudar a fazer estatística. A bibliografia, ela inclui aqui na bibliografia básica 3 livros que são próprios para a educação à distância. Então, eles podem ser compartilhados livremente na plataforma, utilizados sem nenhum problema. Você pode baixar, né? Sem problemas de direitos autorais, porque eles são da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, e o fim deles é exatamente esse. E a bibliografia complementar é a bibliografia que vocês têm aí no campus e podem utilizar ela também.
Atenção para esse passo, que seria o nosso cronograma, né? Nós tivemos, a semana passada, já estava acessível a nossa plataforma, né? O Moodle já estava no ar, então de 28 a 3, era para você entrar no Moodle, só para você conhecer, saber se o acesso estava correto. E no dia 28 a gente tinha até marcado, né, um webinar, esse webinar aqui, mas por causa do Jogo do Brasil não deu certo, essa sala aqui estava fechada, a gente não conseguiu acessar, mas hoje deu certo e a gente começa então. A partir de hoje, você já tem também a sala, depois eu vou mostrar, né? Você já tem a sala aberta e as atividades da unidade 1. Essa unidade 1 vai até o final do ano, então são 3 semanas, do dia 5 ao dia 17. E a gente fecha essa unidade de estatística descritiva. Depois vem as férias, de dia 19 até o dia 21, nós estaremos de férias. No dia 23, começa a unidade 2, que são as noções de probabilidade que eu falei. Aí, a partir daí, são 2 semanas para cada unidade. 2 semanas para probabilidade, a gente paga uma semana para revisão e avaliação, do dia 6 ao dia 11 do 2. Retoma a unidade 3, 2 semanas, do dia 13 do 2 ao 25 do 2. Unidade 4, que aí sim é correlação e regressão, que eu falei que é realmente a novidade, do dia 27 do 2 ao 11 do 3. Paramos mais uma semana para revisão e avaliação, do dia 13 do 3 a 18 do 3. E chegamos ao ponto de final, que é a entrega de um projeto. Nós decidimos não fazer uma prova final, né? Nas outras turmas anteriores, a gente dá uma prova final de 40 pontos para fechar a disciplina. Dessa vez, nós decidimos, eu e o professor Arilson, a propor um trabalho, e aí vocês vão desenvolver o trabalho durante a disciplina e entregar o trabalho até o dia 25 do 3. Para aqueles que precisarem, os exames finais, normalmente, né, segundo o cronograma do calendário da escola, de 13 do 4 a 15 do 4. Okay? Comecei a falar o esquema de avaliação. Nós temos, então, nesse cronograma, unidade 1, 2, 3, 4, né? Nós temos atividades avaliativas que vocês vão ter que fazer. Certo? Tem um fórum de participação, de tirar dúvida, que vale pontos. Tem um exercício avaliativo em cada unidade, também para você fazer. Você vai fazer, escanear, né, a resolução dos exercícios e postar na plataforma. E nós temos 2 avaliações online. Naquela semana que eu falei aqui de revisão e avaliação, né, semanas de fevereiro e depois a semana de março, que é de revisão e avaliação, nós teremos 2 provas online para vocês fazerem. Isso tudo computa 60 pontos. Coligado a isso, o PBL, né, de novo falando para docentes, dos docentes, é a aprendizagem baseada em projeto. Então, vamos substituir uma prova por um projeto, vocês vão desenvolver um projeto e entregar, né? É uma alternativa pedagógica para as avaliações, né? E depois, quem precisar, ter o processo de recuperação e exame final. Para pensar, e isso é muito importante, né, quando a gente se propõe a fazer, seja um curso, seja uma disciplina na modalidade à distância, é entender que na educação à distância, educadores e educandos não estão juntos fisicamente, porém estão conectados. Isso é extremamente importante. Saem do contato físico para o contato virtual, vencendo barreiras de espaço e tempo e também de
de paradigmas. Essa é a frase de uma colega nossa, Joselma Almeida Rios, que escreve sobre educação à distância. Você vai, para ter um bom êxito nessa disciplina, você vai ter que se acostumar um pouco mais a olhar o seu e-mail, ferramenta digital. Você vai ter que se acostumar a, frequentemente, acessar a plataforma, o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, a ler textos online, a assistir às videoaulas, a fazer o exercício, fazer postagem, participar dos fóruns. Tudo isso é esse contato virtual que vai vencer as barreiras do espaço e do tempo. Por um lado, você tem uma maior liberdade, porque o horário de aula, né, que está marcado lá para a estatística, você não tem necessariamente que estar presente no campus naquele horário. Por outro lado, cria-se uma necessidade de você fazer jus àquela tal do protagonismo do estudante. Já ouviram falar isso, né? O estudante ele é protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, vocês com um pouco mais maduros, né, no ensino de graduação, no ensino superior, criem um hábito de estudo. Não deixe acumular as tarefas, os exercícios, a participação de fórum. Não deixe, você pode olhar hoje e falar, nossa, nós estamos no começo de dezembro e eu só preciso entregar o trabalho em março do ano que vem. Então, eu não vou precisar me preocupar. Preocupe-se desde agora. É um trabalho, e depois eu vou expor ele para vocês, né, numa outra oportunidade. Não é um trabalho difícil, não é um trabalho, não é hercúleo, né, no sentido das tarefas de Hércules, lá, né, das 10 tarefas de Hércules, mas ele é extremamente importante que você faça desde agora. Comece a estruturar esse trabalho, porque ele também não pode ser feito no estado. Não dá para fazer na última semana, certo? Então, desde agora, você vai se preparando. Nós vamos dividir a turma em pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas no máximo, e esses grupos vão organizar esse trabalho, ok? Então, para isso aqui era isso. Qualquer questão, né? Pode acessar a sala ou procurar por e-mail. Muito bem. A outra coisa que eu queria mostrar, já passando aqui para o final, né, do nosso encontro de hoje, é a nossa sala do Moodle. Vou projetar novamente. Se você não acessou, ok, Bárbara dizendo, né, que Flávia Martins Costa está presente, ok. É bom que, como está gravando, né, e hoje o deixa gravado, inclusive, o Meet, né, ele deixa gravado, inclusive, os fóruns, o chat. Então, ok. Deixa eu apresentar rapidamente a nossa sala. Vou colocar aqui o link da sala no chat. É extremamente importante que você acesse a sala o mais rápido possível. Aqueles que ainda não fizeram, vai buscar através desse link. O primeiro acesso é com o CPF, o seu CPF, tanto em usuário como em senha. Tá bom? Coloca o usuário, vou fazer aqui, até para mostrar para vocês como é que vai ser aí o acesso de vocês. Clicando nesse link, é que eu já estava logado, deixa eu sair para mostrar exatamente como é que vocês vão acessar essa sala. Projetar. Vão projetar. Clicar no link. Para identificação do usuário, é
é o CPF, e na senha você vai repetir o CPF. No meu caso, eu já troquei isso, né? No seu primeiro acesso ou a qualquer momento, você pode trocar essa senha, que a princípio é o CPF, você pode mudar, né, para maior segurança, apesar que não é muito difícil alguém acessar essa sala quando seja você mesmo. Mas no primeiro acesso é possível mudar. Então, essa é a nossa sala virtual, ok? Apresentação da disciplina, aí a gente colocou o texto. Aquele cronograma que eu apresentei para vocês está tudo aqui também. Além do plano de ensino, calendário com as atividades, né, em cada período, quantos pontos vai valer cada coisa, você pode acompanhar por aqui, ok? É só clicar aqui e enviar. Tem um fórum de apresentação, eu gostaria que vocês participassem, né? Clica aqui em responder, no fórum, clica em responder e vai dando sua resposta, apresente, quem é você, seu nome, seu bairro, né? Qual a expectativa para essa disciplina e tudo mais. É possível aqui no começo. E aí começa aquela divisão que eu falei, né? Nós temos 4 unidades. As 2 primeiras unidades são muito tranquilas, porque são revisão do ensino médio, do ensino fundamental, e as 2 últimas unidades que são as novidades, quando eu falar de inferência e quando nós vamos falar de correlação e regressão. Os cadernos didáticos estão aqui. Eu pediria que você já assistisse, né? Tem um vídeo aqui estrangeiro sobre o que é estatística, tentando completar aquela ideia. E é possível você participar de uma wiki. Wiki é essa questão do glossário online, né, colaborativo. Você pode nos ajudar a montar uma concepção do que você acha que é estatística. Tem que responder. Deixei tudo em inglês aqui, para fazer um pouco mais complicado. Mas aí você vai criar a página e começar a sua resposta do que é estatística, né? Estatística. Estatística cada um pode ir colocando a sua definição de estatística e salva depois, ela vai ficando gravada aqui, ok? Vou voltar. Sempre que você quiser, você pode voltar por aqui, ó, por esse controle na parte de cima aqui, né? Volta como você quiser. Então, essa os conteúdos, os livros didáticos, e aqui começa propriamente a disciplina, a unidade 1, estatística descritiva. Nessa unidade 1, é importante que você assista, leia primeiro. Tem um livro didático aqui, indicando quais são as páginas que você deve ler. O livro Probabilidade Estatística, volume 1, que está aqui em cima. Só clicar, ele tem hiperlink, né? Ele vai para o livro. Você vai ler da página 7 à página 73. Assista as videoaulas. Também dando um clique aqui, você vai ver uma videoaula sobre organização de dados. Na verdade, 2 videoaulas. Vamos falar sobre organização de dados. Uma sobre medidas de posição e outra sobre medidas de dispersão. Qualquer dúvida, qualquer ponderação, você pode acessar o fórum e colocar lá, estou com dúvida na questão, no número tal, né? Porque tem uma atividade avaliativa que você deve fazer. Essa atividade avaliativa tem aqui o PDF dela, pode ter aqui também. São poucos exercícios deles, são 4 exercícios. Do livro que nós estamos analisando, você pode entregar até dia 12, 17 de 12. Resolva esses 4 exercícios, pode ser manuscrito, pode ser digitado,
e poste aqui no ambiente digital. Certo? Isso vai contar pontos lá embaixo depois. Acho que cada exercício desse são 5 pontos. A gente corrige e atribui a nota. Então, cada unidade vai ser mais ou menos essa mesma lógica. Né? Você vai ter uma leitura para ser feita, vídeos para assistir, um fórum e uma atividade avaliativa. Isso é o que você tem que fazer nas 2 ou nas 3 semanas da unidade. Um plus aqui, um acréscimo, é uma possibilidade de acessar também a biblioteca virtual. Não sei se vocês têm costume de usar a biblioteca Pearson, né, que é a biblioteca virtual, que está atrelada ali no sistema acadêmico. Tem 2 livros lá que falam sobre estatística. Um deles é esse, Matemática e Estatística, da Fernanda César Bonafini, tá? A unidade 3 desse livro também é muito boa. E, por fim, eu deixo aqui um vídeo também, se você quiser aprender a usar a calculadora científica para fazer desvio padrão, que é uma medida de dispersão. Tá? Assista o videozinho. Hoje, qualquer computador, né, tem uma calculadora científica. Se você quiser adquirir também, é sempre uma boa aquisição. Né, uma HP12C, que é uma calculadora muito boa, ou outra qualquer. Hoje, celulares e computadores têm calculadora científica também. E dá para fazer muita coisa de estatística. Essa é a nossa unidade 1, vai até 17/12. Eu não vou deixar você não ver, para você aí, quando você acessar, a unidade 2, porque ela é quando nós retornarmos. E para não confundir, né, o que você tem que fazer agora com a unidade 2, com a unidade 3, com a unidade 4, eu vou abrindo elas de acordo com a necessidade, tá bom? De acordo com o calendário, com o cronograma. Então, para essa semana, é isso, é entrar aqui, conhecer a plataforma, baixar o livro, fazer as leituras, videoaulas, atividade avaliativa até dia 17 e postar. Tá? Quando você clicar na atividade avaliativa, vai ter a possibilidade aqui de enviar um arquivo. Como você faz upload de arquivo, né, no e-mail e tudo mais. E aí você vai poder postar a sua atividade e depois a gente corrige lá na frente. Lembrando que semanalmente, nas segundas-feiras, o professor Arilson vai estar com vocês, né? Ele vai estar à disposição de vocês, não para uma aula padrão, uma aula, né, tradicional, mas para essa aula mais de tirar dúvidas, de ajudar na resolução de um exercício. Toda segunda, nesse primeiro horário, é destinado para isso. Ok? Então, era isso a nossa conversa inicial. Eu queria saber se vocês têm algum questionamento, gostariam de fazer alguma ponderação, alguma coisa que eu possa ajudá-los. Inclusive, já tentar aí acessar a sala, ver se está funcionando o link, se com o seu CPF você consegue entrar, está tudo certinho. Tudo bem? Ok. Não temos nenhuma ponderação. Eu agradeço, né? Ficou um dia um pouco ruim, né? A nossa aula. Você está aqui depois do jogão, né, do Brasil, mas a gente não podia perder mais uma semana, né? Precisávamos dar início à nossa disciplina. Desejo a todos sucesso. Me coloco totalmente à disposição, via e-mail, via telefone, lá nos fóruns, né, dentro da sala virtual, para dialogar sobre a disciplina, para tirar dúvidas. A gente tem esse compromisso, né, de não só jogar todo o conteúdo para cima de vocês, mas ajudar também na caminhada com
como realmente mediadores do processo de ensino-aprendizagem, né? Lembrando mais uma vez que vocês são os protagonistas. Já comece a alinhar um grupo de estudo para fazer uns encontros também presenciais, não perca, né, as segundas-feiras. Tem outros 2 horários que eu vi que está reservado para estatística, não vai ter aula presencial, você pode colocar no seu grupo de estudo, aproveitar esse tempo para você ter o melhor proveito possível dessa disciplina. Ok? Se não tem nenhuma ponderação, eu agradeço a participação de vocês, desejo muito sucesso aqui na nossa disciplina e que Deus nos abençoe. Um forte abraço e fiquem com Deus.